Olá, um bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021 e o Senado Notícias está no ar. Vamos conferir agora quais são as atividades programadas para o Senado hoje. Vamos dar uma conferida na programação de atividades. Às 8h30 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente vota a criação do Programa de Incentivo ao desenvolvimento da energia solar e eólica, fotovoltaica, entre outros projetos. Às 10 horas, a Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência debate a criação da Semana Nacional da Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. À 1h30 da tarde, a Comissão de Assuntos Sociais debate projeto que altera regras do imposto de renda. Às 3 horas, a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados vota o plano de trabalho. E no mesmo horário, 3 horas, o Congresso Nacional faz uma sessão solene para a promulgação da emenda constitucional sobre o Fundo de Participação dos Municípios. A CPI da pandemia aprovou ontem o relatório final dos trabalhos por 7 votos a 4, com pedidos de 80 indiciamentos, entre eles o do presidente da República, Jair Bolsonaro. A repórter Carla Benevides tem as informações. Entre os pedidos de indiciamentos estão o nome do presidente da República por 9 crimes, os de 3 filhos deles, de ex-ministros, atuais ministros, médicos, empresários e parlamentares. O senador Renan Calheiros colocou também no seu relatório medidas legislativas, como, por exemplo, um projeto de lei que pretende conceder um auxílio para os órfãos da Covid-19. O relatório será encaminhado agora para as instâncias competentes. Nesta quarta-feira, os senadores vão entregar o texto à Procuradoria-Geral da República e depois vão encaminhar o documento também a outros órgãos competentes. E, além do relatório do senador Renan Calheiros, também foram apresentados outros 3 votos em separado. São votos dos senadores Luiz Carlos Reins, Eduardo Girão e Marcos Rogério. O relatório apresentado na semana passada pelo senador Renan Calheiros pedia o indiciamento de 2 empresas e 66 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro. O número de empresas não mudou, mas foram acrescentados 12 nomes à lista de pedidos de indiciamento. 10 são servidores e ex-servidores do Ministério da Saúde, como a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal de contrato do Ministério, e pessoas ligadas a tentativas de intermediar venda de vacinas ao Ministério, como o coronel Elcio Bruno de Almeida e o reverendo Hamilton Gomes de Paula. O relator também incluiu no relatório o pedido de indiciamento do governador Wilson Lima, do Amazonas, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, como queria o senador Eduardo Braga. Essa questão do Amazonas, o Brasil inteiro testemunhou os fatos horrendos, horrorosos que aconteceram no nosso estado. Pessoas morrendo à porta dos hospitais por falta de oxigênio, morrendo dentro dos hospitais com falta de oxigênio. E durante todo o trabalho desta CPI, ficou fartamente comprovado isso. No total, 80 pedidos de responsabilização por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Renan Calheiros citou um por um todos os nomes. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da Saúde. A lista de crimes supostamente cometidos pelo presidente Bolsonaro não mudou. O relator cita 9 crimes. Entre eles, epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. Mas ele aceitou sugestão para incluir no texto o registro da live feita pelo presidente Bolsonaro, em que associa a vacina com a AIDS, e um pedido de afastamento do presidente Bolsonaro das redes sociais. O pedido é encaminhado à Advocacia do Senado, que deverá acionar o Supremo e a PGR. O senador Fabiano Contarato fez um apelo para que o crime de genocídio de indígenas voltasse ao texto. Aqui na CPI vigora o princípio do
do indúbio pró-societar. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade. Deixa o Ministério Público, se o Ministério Público entender que o crime contra a humanidade absorve o genocídio de povos indígenas, perfeitamente eu estarei aqui como bom defensor da democracia atendendo. Mas nesse contexto eu faço um último apelo. Coloque no relatório de Vossa Excelência o genocídio dos povos indígenas, porque mais de 1.200 indígenas perderam a vida. Além do presidente, o relatório sugere a responsabilização por crimes relacionados ao enfrentamento à pandemia de 4 ministros do governo: Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e Braga Neto, da Defesa, e de 2 ex-ministros, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Eduardo Pazuello, da Saúde. Também estão na lista servidores e ex-servidores do governo, empresários e funcionários ligados às empresas Precisa Medicamentos, Davat Medical Supply, VTC-Log e Fibbank, além de médicos e políticos, como o ex-deputado Roberto Jefferson e os deputados Osmar Terra e Ricardo Barros. Também estão na lista os 3 filhos mais velhos do presidente Jair Bolsonaro. Foram apresentados 3 votos em separado, ou seja, textos alternativos ao do relator. Os senadores Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis e Eduardo Girão tiveram 20 minutos para ler os relatórios. Eduardo Girão diz no texto que faltou compaixão ao presidente da República e que foi negativa e condenável a atuação dele durante a pandemia, mas que ele não foi o único culpado. Ele pede o indiciamento do presidente do consórcio Norte-Nordeste, Carlos Gabas, e diz que a CPI produziu um relatório incompleto. Como ignorar, gente, os desvios do consórcio Nordeste? Como ignorar a aquisição de respiradores de uma empresa que produz derivados da maconha? No voto em separado, o senador Marcos Rogério também fez críticas ao trabalho da CPI e disse que o governo federal não pode ser acusado de omissão. O governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, entes subnacionais autônomos para a adoção de políticas de saúde dentro de suas próprias competências, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal. O senador Luiz Carlos Reis, autor do outro voto em separado, ressaltou que o governo buscou alternativas e defendeu no texto o que fez durante toda a CPI: autonomia médica para receitar o tratamento precoce. Quero aqui manifestar publicamente meu apoio ao Conselho Federal de Medicina, que, sem conflitos de interesse, tem defendido a autonomia médica e os médicos com a bravura de verdadeiros heróis nacionais. Estes médicos estudaram e continuam estudando. A CPI, ao contrário, virou suas costas e preferiu negligenciar, e apresento no meu relatório 137 estudos, com média de 63% de melhores obtidos com o tratamento de ivermectina. Após a leitura do voto do senador Luiz Carlos Reis, o senador Alessandro Vieira propôs o indiciamento dele pela disseminação de notícias falsas. Essa CPI teve a coragem de pedir o indiciamento do presidente da República, do líder do governo. Não pode fechar os olhos com relação ao comportamento do seu colega parlamentar, senador da República, que repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão. Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Reis reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente a Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão. Parlamentares governistas fizeram apelos para que o senador Renan Calheiros voltasse atrás na decisão. Queria respeitosamente apelar ao senador Renan Calheiros
Acho que o senador Luiz Carlos Reis, ao longo de todo o trabalho da CPI, ele fixou uma posição, procurou trazer elementos para justificar e legitimar a sua posição. É evidente que se pode discordar, se pode criticar, mas não se pode deixar de dar o mérito ao senador Luiz Carlos Reis pela dedicação que ele se houve aqui nessa CPI, procurando elementos, argumentos para poder defender a sua posição como o mandato parlamentar lhe confere. Mas o relator manteve o nome do senador Luiz Carlos Reis na lista de indiciados, que chegou a 79 pessoas e 2 empresas. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que nunca interferiu e nem interferirá nos trabalhos da CPI, mas considera o pedido de indiciamento do senador Reis um excesso. A decisão é da CPI, disse ele. Bom, e na parte final da reunião da CPI da pandemia, o relator, senador Renan Calheiros, resolveu retirar o nome do senador Luiz Carlos Reis da lista dos pedidos de indiciamento. E ele fez isso a pedido de um outro senador Alessandro Vieira, que foi quem originalmente havia pedido a inclusão do senador Reis na lista de indiciados. Bom, a CPI da pandemia aprovou também a quebra dos sigilos das contas de redes sociais do presidente da República, Jair Bolsonaro, por disseminação de fake news e vai pedir ao Supremo Tribunal Federal o banimento dessas contas. Com o relatório aprovado, o documento deve ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que deve analisar se dá prosseguimento ou não aos pedidos de indiciamento. O texto também deve ser enviado para a presidência da Câmara dos Deputados, que analisa os crimes de responsabilidade do presidente da República, e para o Tribunal Penal Internacional. Precisamos cobrar desse governo a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, coisas que essa CPI vai fazer. Deveremos aprovar a proposta do nosso companheiro Randolph para a criação da Frente Observatório, que não pode dar um segundo de trégua àqueles que têm a obrigação de pegar esse relatório e dar seguimento, abrindo processos, aprofundando investigações. Nós não vamos parar aqui. Nós vamos à PGR, nós vamos ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao Tribunal Penal Internacional de Haia e, acima de tudo, nós não vamos esquecer nem abandonar as vítimas da Covid-19. Ainda no último dia, a comissão aprovou um requerimento para dar ciência ao ministro do Supremo Tribunal Federal responsável pelo inquérito das fake news. No pedido, há uma solicitação para que Alexandre de Moraes retire as redes sociais de Jair Bolsonaro do ar e analise se o presidente deve responder por ações contra a garantia da ordem pública. O pedido usou como exemplo a última live do presidente da República, que associou o vírus da AIDS à vacina contra a Covid. Requerimento 1586 do senador Alessandro Vieira requer o envio do presente requerimento ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4781, para que tome ciência da reiterada e flagrante conduta potencialmente criminosa do senhor presidente da República, em especial dos termos da declaração do senhor presidente da República no dia 21 de outubro do corrente ano, em grave prejuízo à garantia da ordem pública, contexto em que abunda provas de materialidade e indícios bastante de autoria, determinando-se a retirada do conteúdo do ar e adotando-se as demais providências que entender pertinentes. O pedido foi enviado ao Supremo Tribunal Federal pela presidência da CPI e elaborado pela Advocacia do Senado. Ele defende medidas cautelares para interromper a disseminação de notícias fraudulentas pelas redes sociais do presidente e pede, para a garantia da ordem pública, a suspensão das contas de redes sociais do presidente da República para evitar o cometimento reiterado dos crimes de epidemia e infração de medida sanitária preventiva, entre outros. Registro da live do presidente em que associa a vacina e a AIDS.
consequente proposta de afastamento do presidente, do seu banimento das redes sociais, mediante ação a ser proposta pela Advocacia do Senado Federal, já anunciada aqui tanto pelo senador Randolph quanto pelo senador Alessandro Vieira. O senador Randolph Rodrigues também apresentou um requerimento pedindo a quebra de sigilo do presidente da República, também motivado pela última live de Jair Bolsonaro. O senador Randolph pede a investigação e a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro no caso e sugere 2 medidas cautelares. Primeiro, obriga o presidente a se retratar em cadeia nacional, desmentindo a correlação entre vacinação contra a Covid e o vírus da AIDS, sob pena de pagamento de R$50 mil por dia de descumprimento da ação, devendo a multa ser paga do patrimônio pessoal e não da União. A ação também solicita o banimento ou a suspensão das contas das redes sociais vinculadas ao presidente da República. Uma das sugestões do relatório apresentado nesta terça-feira é exatamente um projeto de lei que criminaliza as fake news. A proposta altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para criminalizar a criação e a divulgação de notícias falsas, notadamente em casos envolvendo a saúde pública. E hoje, quarta-feira, a partir das 16h, o Senado vai fazer uma sessão plenária com projetos da pauta feminina. Vamos conferir, então, quais são. O primeiro projeto determina que pelo menos 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública seja destinado a ações de enfrentamento da violência contra a mulher. Também pode ser votada a obrigatoriedade de registro nos sistemas das polícias civil e militar, a concessão de medida protetiva pela Lei Maria da Penha. E o aumento de pena para quando houver coação de vítimas e testemunhas durante o processo, a chamada Lei Mariana Ferrer. E os senadores podem votar ainda a obrigação de empresas oferecerem aos empregados informação sobre prevenção ao câncer de mama e de próstata. O projeto que prevê recursos para ações de enfrentamento à violência contra a mulher foi comentado pela relatora da proposta, a senadora Leila Barros. No momento em que a violência contra a mulher está se tornando uma epidemia no nosso país, essa semana o Senado Federal vai apreciar o PL 123 de 2019, no qual eu serei a relatora, terei a honra de ser a relatora desse projeto. Um projeto que reserva 5% do Fundo de Segurança a ações de combate à violência contra a mulher. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado foram registrados mais de 105 mil casos de violência contra a mulher. E pasmem, desses casos, 72% foram violência doméstica ou familiar. Então, a bancada feminina no Senado Federal, assim como da Câmara, estamos todas engajadas na aprovação desse projeto, que certamente ajudará a dar segurança, né, ou criar mecanismos de maior segurança para todas as nossas mulheres. E a senadora Daniela Ribeiro explicou o projeto que determina registro imediato nos sistemas das polícias das medidas protetivas concedidas com base na Lei Maria da Penha. O projeto original, muito importante no combate à violência contra a mulher, estabelece a obrigatoriedade de constar nos sistemas de registro de informações das polícias civil e militar a concessão de medida protetiva de urgência prevista na referida lei. Estou discutindo atualizações e melhorias ao projeto, mas um grande passo será tomado a partir desse projeto. Vamos aperfeiçoar a nossa legislação e garantir celeridade e um maior esclarecimento da sociedade a respeito desse grave problema que aflige o país. E nesta terça-feira, o Senado aprovou em plenário um projeto que permite a liberação de recursos para hospitais filantrópicos mesmo em ano eleitoral. A relatora da proposta foi a senadora Nilda Gondim. A operação contínua e eficaz dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas de Misericórdia significa saúde e, muitas vezes, a própria vida para os concidadãos atendidos por essas entidades. Por essa razão, não é cabível condescender com regras que, mesmo motivadas pelos melhores propósitos, possam contribuir, de alguma maneira, para a redução ou paralisação dos serviços vitais prestados à população. É impraticável hoje, pelo tamanho do nosso país, pela importância que o SUS tem, especialmente para as famílias mais humildes, que num ano eleitoral os recursos não pudessem ser repassados para o atendimento à população.
Depois, inclusive, agora, de todo esse problema que tivemos da pandemia do Covid, as santas casas e os hospitais filantrópicos mostraram a importância que eles têm dentro da estrutura de atendimento em nosso país e a necessidade de serem apoiados por medidas que garantam essa qualidade no atendimento a todos os brasileiros. Portanto, já era sem tempo que nós votássemos e aprovássemos a retirada dessas restrições. As santas casas e os filantrópicos, que em nossa Minas Gerais são quase 300, maior número em todo o país, poderão receber os recursos e manter o atendimento e, naturalmente, evitar o endividamento e os juros hoje, que infelizmente são cobrados dos hospitais para o Caixa, sendo que a tabela do SUS, há pelo menos 20 anos, ela não é reajustada, pelo menos pela inflação. Bom, a matéria agora segue para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Ciência e Tecnologia estuda experiências de sucesso no combate ao câncer. O objetivo é melhorar o atendimento do SUS com terapias inovadoras e com a garantia de medicamentos. Responsável pelo atendimento de 70% dos brasileiros, o SUS ainda enfrenta problemas e precisa acelerar a adesão de tecnologias e soluções inovadoras. Claro que a produtividade depende de um cálculo que inclui, de um lado, redução de custos, mas, sobretudo, a melhoria na qualidade do atendimento à população. Posto à prova diante da pandemia, o Sistema Único de Saúde deu conta do recado. Provou ser uma ferramenta eficaz no apoio à grande maioria da população que não pode pagar planos privados. Numa audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores e especialistas debateram como fazer chegar aos brasileiros as inovações tecnológicas no combate ao câncer. De acordo com a experiência do Hospital de Barretos, um banco de dados integrado com inteligência artificial aplicado no SUS poderia fazer com que pacientes recebessem tratamento em fases precoces da doença. Se um sistema de inteligência artificial que rastreasse a cidade e falasse todo paciente com idade de 40 anos ou história familiar, o posto de saúde já vai até a cidade, já tem a conectividade e traz a pessoa até lá. Porque, olha, telefone... tem mais telefone que cidadão brasileiro. Durante a primeira fase da pandemia, o Hospital do Coração de Alagoas montou UTIs robôs com especialistas de plantão, orientando remotamente médicos nos procedimentos de intubação e outros também urgentes. Não se trata, na minha visão, de se discutir se o sistema deve ou não utilizar essas tecnologias, e eu falo aqui mais deliberadamente da telemedicina. É como utilizá-la. A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica prevê problemas com o adiamento de consultas por causa da pandemia e destacou o esforço para a incorporação de novos medicamentos ao SUS. Como foi muito bem falado anteriormente, com a detecção precoce e com o tratamento precoce de pacientes com câncer, nós temos como evitar gastos que são absolutamente fenomenais nos dias de hoje. É muito preocupante que durante a pandemia nós tivemos até 50% das mulheres, tanto no setor público como no setor privado, que não fizeram seus exames de rotina. E isso certamente vai criar um problema assustador nos próximos anos. E o Senado fez nesta terça-feira uma sessão especial dedicada ao Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro. A sessão é mais uma iniciativa inserida na campanha Outubro Rosa, que busca ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama se tornou, no ano passado, o mais diagnosticado em todo o mundo, ultrapassando o de pulmão. Foi a causa mais comum de morte entre as mulheres e a quinta mais comum de câncer. No Brasil, a estimativa é de que houve 66 mil casos novos em 2020, em torno de 62 casos a cada 100 mil mulheres, cerca de 18 mil mortes por ano. Ao reiterarmos que a moléstia de que ora nos ocupamos é curável, sobretudo quando diagnosticada nos estágios iniciais e tratada por meios das melhores técnicas e práticas médicas, manifestamos nossa crença de que o Senado Federal deve manter e ampliar seus esforços pela conscientização da sociedade em prol do controle do câncer de mama.
Para a Sociedade Brasileira de Mastologia, estamos vivendo uma catástrofe em relação ao câncer de mama. Só uma em cada 6 mulheres que deveriam fazer a mamografia está realizando a prevenção. E o Brasil é um dos poucos países com câncer em mulheres jovens. 50% dos tumores no Brasil hoje são diagnosticados sem mamografia. 50% dos tumores são palpados pelas mulheres ou palpados por médicos. Isso é um desastre. Por quê? Porque o tumor que aparece na mamografia e não aparece clinicamente, ele tem próximo de 90% de cura. E o tumor que é palpado, ele cai isso em aproximadamente 20% a 30%. Então, temos que fazer diagnóstico precoce, temos que fazer mamografia, temos que ampliar o acesso do SUS às mulheres abaixo de 50 anos. O Ministério da Saúde determinou que apenas mulheres dos 50 aos 69 anos podem fazer a mamografia na rede pública. O Senado aprovou o decreto legislativo derrubando a decisão, que agora está em tramitação na Câmara dos Deputados. No nosso dia a dia, eu diria que exausto de ver pacientes entre 40 e 50 anos com doenças extremamente avançadas e que a gente não consegue diagnosticar precocemente. Sem pandemia, a gente já tinha um cenário onde há 10 anos não conseguimos garantir que as mulheres do maior grupo de risco, certo, doutor João Bosco? O grupo de 50 a 69 anos preconizadas pelo Ministério da Saúde façam a mamografia. Somente 30% dessa faixa etária tem feito o exame. Gente, isso há 10 anos. Imaginem agora, então, após uma pandemia onde praticamente todas nós pulamos os nossos exames. A senadora Leila Barros defendeu a derrubada do veto ao projeto que propõe o acesso aos medicamentos orais contra a doença. Cabe a nós, congressistas, derrubar o veto e assegurar aos brasileiros e brasileiras esse direito fundamental quando se deparam com o desafio de enfrentar um câncer. Nós temos que derrubar o veto para poder ter direito ao medicamento. Isso são decisões políticas. Isso são decisões políticas. Por isso que a gente tem a obrigação de estar dando visibilidade à população, que seus familiares, sua mãe ou sua avó, faz 8 meses para conseguir uma mamografia, ou depois que conseguir essa mamografia, mais 30 a 60 dias para conseguir mostrar o especialista, e depois para ser tratado 1 ano, isso é um conto da morte anunciada. E a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira requerimentos para ouvir em audiência pública 3 ministros do governo. A comissão vai convidar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir a crise hídrica no Brasil. Também vai chamar o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para ele falar sobre o leilão do 5G. E para debater obras federais também feitas sobre a responsabilidade do Ministério da Infraestrutura, a comissão vai convidar o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. As datas para essas audiências ainda não foram marcadas. Bem, essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens acessando a nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima edição.